Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, um podcast, a voz da consultoria que transforma negócios. E eu estou aqui com mais uma pessoa especial, amigo, cliente e uma pessoa que nós admiramos, por isso que trouxemos aqui, para também ser uma referência para você, para continuar acreditando no empreendedorismo, sobretudo na transformação de desafios, né, para grandes oportunidades. Gustavo, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Vai ser um prazer trocar uma bola com você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, ó. Gustavo Bastoni, né? Isso. Proprietário da Brutal Acabamentos, né? 5 lojas, agora em julho vindo para a 6ª loja. Isso. Um ramo também bem desafiador, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Mas que você, de fato, transformou dificuldades em grandes oportunidades e a gente quer aprender com você aqui para inspirar as pessoas, né? Então, Gustavo, nos ajude a entender um pouquinho quem é o Gustavo, né? Da onde ele veio, né? Qual é a essência e como tudo começou. Eu sou natural de Espírito Santo, Espírito Santo do Pinhal, né? Minha vida toda lá. Sou formado em administração de empresas. Sou casado, tenho 2 filhos meninos, um de 5 anos e um de 12. Tá certo. E sempre fui de uma família humilde, né? De Pinhal. Minha mãe, meu pai. Minha mãe sempre foi do comércio também. Ela tinha uma loja de roupa. E o meu pai tinha um sítio, né? Tem um sítio em Pinhal, onde eu passei grande parte da minha infância, até onde tudo começou. Muito bem. Bom, hoje você tem aí uma grande parceira, a Josi, né? Que é importante a gente se lembrar, né? Como que essa conexão também ajudou bastante, né? Ajudou muito. Vocês têm áreas definidas, assim, distintas, que se completam lá na empresa? Temos. A gente separou, ela cuida da parte mais de RH, de marketing, essas coisas, e eu cuido do compras, cuido do financeiro, cuido do vendas, Tá certo. Relacionamento, né? gestão, essas outras partes Muito relacionadas a bem, ela. legal. Agora, Gustavo, falando um pouquinho então da evolução sua como profissional. Eu sei que você não começou nessa área, né, que hoje você está. Conta pra gente um pouquinho como é que tudo fluiu profissionalmente. Como que tudo começou? Exato. Foi assim, desde criança, eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou muito no sítio do meu pai. Certo. E a gente começou um primeiro negócio, na época eu tinha uns 12 anos, a gente vendia verdura na rua. Ó, Aí, é um negócio que, tipo assim, foi, mas a verdura estragava e tal, não era um negócio muito legal, não gostava. Aí depois disso, a gente assistia muito assim Globo Rural na época. E a gente ficava procurando alguma coisa para fazer lá no sítio para ganhar dinheiro. E uma vez a gente resolveu fazer mudas de café. Isso foi em 94. Aí a gente começou a fazer as mudas. Fizemos 100 mil mudas de café em 94. Aí em 95 a gente fez 150 mil. ó. E depois a gente se animou mais ainda e terraplanagem para cá, para lá e constrói, né? Aumenta. Fizemos 240 mil mudas em 97. Muito bem. Aí eu fiquei sabendo que tudo estava indo bem, aí num certo momento, puxa, veio a dificuldade. Aí veio. O que que aconteceu? A muda de café você tem 3 meses para vender. E aí na época a gente não conseguiu vender. Então tudo que a gente ganhou nesses 3 anos a gente foi reaplicando, né? Chegou lá nesse último ano a gente perdeu praticamente tudo. Sobrou na época uns 3 mil reais pra gente em dinheiro. Coisa que assim a gente ia fazer 50, né? Com a venda de todas as mudas. E eu fiquei muito revoltado na época, porque assim, a gente ainda teve que carregar tudo e jogar fora, né? Da Poxa. FIM, né? Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não ia trabalhar mais com uma coisa que estragasse, né? E eu lembro até hoje que eu estava muito revoltado assim na cozinha da minha casa e minha mãe falou assim: "Não esquenta a cabeça não. Deus fecha uma porta, mas sempre abre outra. Vocês são trabalhadores, vocês vão vencer na vida e tal, fazer outra coisa". Aí foi onde eu falei, né, que eu não queria mais trabalhar com aquilo. E aí ela falou assim: "Ah, por que que vocês não fazem blocos de concreto?" Porque meu pai já teve uma fábrica de bloco em 1980, por ali. Porque o bloco, se ele
Se você não vender, ele não estraga, né? Pelo Tá. contrário, ele fica melhor ainda, né? E aí foi onde a gente começou a trabalhar com bloco de concreto, na época. A gente foi no vizinho ali, sabia que ele tinha uma forma de mão. A gente começou a fazer bloco na mão mesmo. E com aqueles 3.000 que sobrou, a gente comprou a primeira maquininha manual de fazer 2 blocos por vez. E começamos a fabricar. E como meu pai sempre teve muito crédito, muito relacionamento na cidade, então eu já ia naturalmente em todos os materiais de construção comprar alguma coisa, pro sítio, irrigação, esse tipo de coisa. E na época eu fui nas lojas, oferecer o produto, o bloco, e eles falaram, não, Guto, vamos fazer uma permuta, eu te mando um caminhão de areia, 10 sacos de cimento, você tipo, paga em bloco, sabe? Sei. E aí começou, do zero, começamos desse jeito. E na época era muito difícil, porque assim, a gente não tinha um caminhão para transportar. E meu pai tinha uma F350 antiga, câmbio seco, e ela era caminhão gaiola, de puxar boi. Ah, Então o que que eu e meu irmão fazia? A gente ia lá, arrancava, desparafusava toda essa gaiola, tirava de cima, lavava a carroceria, carregava os blocos, entregava para os materiais de construção. Chegava, colocava tudo de novo, as grades, serragem para ele transportar o gado no outro dia cedo. trabalhoso. E essa rotina difícil, assim, foi um ano e meio praticamente na época. Aí logo depois, assim, os negócios começaram a prosperar, né? Aí eu e meu irmão a gente separou. Ele foi para a cidade e montou um depósito para ele junto com o sogro dele. E na época eu não fui, eu fiquei lá no sítio com meu pai e tal. Aí eu arrumei um outro sócio e aí a gente também comprou o primeiro caminhão carroceria. Que eu falei, nossa, agora ficou fácil. E olha pra você ver, e era uma dificuldade enorme. Porque antes eu pagava o frete, o cara levava com a caçamba e despejava. Aí a partir do momento que eu comprei esse caminhão, eu acordava cedinho, ia pra Andradas, carregava o caminhão inteirinho de areia, voltava, 7 e pouco, eu já estava lá, descarregava na enxada e já começava a fazer bloco. Aí na época eu tinha já uns 3 funcionários, ali, 2, 3, e tinha sócio e a gente foi indo. Fomos crescendo, melhorando e tal. A gente resolveu mudar para a cidade. No ano 2000, mudei para a cidade. Só que assim, tinha muito descontrole ali da parte do meu sócio, sabe? Gastava mais do que ganhava. Então tava sempre na dificuldade e tal. Chegou 2003, aí eu joguei a toalha, falei para ele, ah, eu não quero mais. 13 de março de 2003. Falei, por que você quer fazer? Você quer? Porque a gente, na época, tinha uma dívida já de uns 60 mil reais. A sorte que, assim, a nossa dívida era na família. Vamos dizer assim, a mãe dele que emprestava o dinheiro. Só que, assim, aquilo me incomodava demais. Porque o negócio nosso crescia, só que também aumentava muitas dívidas, sabe? Aí falou, ah, eu também não quero, e ele já não estava muito afim. Eu falei, ah, então vamos dividir as dívidas, 30 mil para cada um, e daqui para frente eu vou tocar sozinho. E aí foi onde eu chamei minha mãe na época, e a minha mãe fez um empréstimo no banco, no nome da empresa dela, mas na época ela emprestou 5 mil, não tinha crédito, também era tudo difícil. Só que aí eu comecei a trabalhar demais. Eu já tinha formado na faculdade, estava fazendo um outro curso de engenharia predial. Aí eu dei uma sorte que saiu um bairro novo lá, em Pinhal. E eu fui na gráfica, fiz um papel assim do que eu vendia. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estava lá entregando papel para todo mundo. E sabe quando você chega num bairro assim que tinha 250 casas, você conhecia 200 pessoas? Entendi. Era incrível. Então, assim, foi onde bombou ali o meu início. E aí eu comecei a trabalhar das 6 às 10 da noite. Ó, puxado, hein? Então eu tinha um escritório lá de 3x3, eu tirava todos os pedidos. A partir das 6 eu fechava o escritório, montava no caminhão, fazia entrega até às 10 da noite, eu com mais 2 ajudantes. Aí eu fiz essa rotina, tipo assim, de março até novembro de 2003, de abril para frente, né? Até novembro. Onde eu falei assim, não, agora eu vou pagar essa conta. O meu foco era aquele, sabe? Eu tenho que pagar essa conta.
E aí, tipo assim, o negócio cresceu e a fama minha foi se espalhando, porque assim, eu tinha até um slogan que era assim, qualidade e agilidade sem igual. Hum. Porque na época eu percebi que o mercado não te entrega Ah, então você entendeu um diferencial importante que era favorecer a segurança da entrega. da entrega. Porque quem quer ver um pedreiro parado na obra? Exato. E eu era muito louco e muito determinado, assim, a certo ponto que assim, eu saía da minha casa cedo, eu não voltava nem para almoçar. Minha mãe levava uma marmita para mim, eu comia ali em cima da mesa em 5 minutos e já continuava. Tá. Não tinha tempo para nada. E, e assim, todo momento, eu nunca pensei que ia dar errado. Tá. Eu vou aproveitar esse momento porque é a segunda vez que você se emociona quando você fala sobre essa fala da sua mãe. Isso é Uhum. muito interessante. Uma pessoa, pelo visto, foi muito firme em te ajudar a pensar de forma positiva. Sim. Isso significa que pessoas próximas que nos apoiam, realmente a gente tem que dar atenção, tem que dar ouvido, não é? Uhum. É, E fez a diferença para você. muita diferença. Assim, a base da minha família lá, do meu pai, da minha mãe, é sempre muito humilde, sempre a gente rezou muito. Que nem assim, todo momento sempre pedi para Deus para iluminar meus caminhos, né? E assim, é aquele negócio, eu não tinha limite. Então, nesse período assim de 97 até lá 2000 e pouco que eu mudei para a cidade e tal, eu não tirava um centavo da empresa. A minha mãe me dava tipo assim R$ 15 para mim sair de fim de semana com os amigos e tal, não dá nem para fazer muita coisa e tal. Mas assim, é o que eu te falei, eu nunca cheguei a pensar assim, não, não vou conseguir, vou desistir. A persistência era muito, muito grande, sabe? De fazer acontecer, fazer dar certo. Eu tinha aquilo que eu falei assim, não, isso aqui tem que dar certo, tem que dar certo. E assim, o relacionamento, amizade e essa questão de contatos, né? Assim, então, assim, eu sempre dei minha cara ali, sempre fui à frente de tudo. E, e assim, eu tinha um retorno muito positivo. Então, assim, um falava pro outro, vai lá na Brutal, vai lá na Brutal, vai lá na Brutal que ele entrega, vai lá na Brutal que ele tem preço. Então, assim, aí eu fui crescendo. E da onde veio o nome Brutal? O nome Brutal tem uma historinha também. Na época, lá quando a gente começou, lá atrás, eu e meu irmão, a gente começou fazendo as receitas dos blocos de concreto. E aí no outro dia a gente ia testar. Ah, esse ficou bom. Ah, esse ficou ruim. Ah, esse ficou fraco. Ah, esse aqui ficou forte. Ah, esse ficou bruto. E esse ficou brutal, que era tipo o melhor, sabe? Entendi. E aí ficou Brutal Blocos. Blocos Brutal era o início. Aí com o passar dos anos eu fui mudando o nome, passei para Brutal Pré-moldados, depois passei para Brutal Material para Construção, porque eu comecei a vender de tudo, né? Tá. E, tanto que hoje, assim, eu chamo a loja de Pinhal Loja Matriz uma loja generalista. Então ela vende do básico até o acabamento. Tá. Agora as outras lojas já não, já são todas focadas só em acabamentos. Legal. Agora, ó, voltando um pouquinho então nessa trajetória, ajuda a gente a entender algumas características que você percebeu que ao exercê-las trouxe você até aqui, né? Por exemplo, já percebi que você sempre foi uma pessoa teimosa por resultado. Eu gosto muito disso, né? Muita meta, Meta, né? meta, Então, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia. Você faz acredita, parte. você busca, você constrói. Sim. Sempre coloquei muita meta para mim e assim, meta para 1 ano, 2 anos, né? E assim, eu sempre atingi as metas antes, sabe? Do meu jeito, né? Tal, lá atrás era muito assim, não tem como se comparar com hoje, né? Tanto de sistema que você tem hoje. Na época nem sistema eu tinha, né? Tinha, né? Era tudo na mão. Então, assim, tudo eu aprendi sozinho lá atrás. E assim, eu sofri bastante, né? Gestão de pessoas. Que nem aí, quando eu conheci a Josi em 2010, a loja já tinha um porte, já tinha 6 caminhões, já tinha uns 20 funcionários, 30.
Só que assim, não tinha gestão nenhuma. Quando eu olho para trás, a gestão era bem bagunçada, vamos dizer assim. Só que assim, qual que era a minha linha, né? Sempre trabalhar honestamente, sempre entregar tudo certinho, tudo bonitinho. Então, assim, a confiança dos clientes e tudo, assim, que eu acredito que fez a gente mais crescer. Tá certo. E o que é inegociável pro Gustavo? Inegociável é a confiança. Eu falo que, assim, a minha equipe hoje está fantástica, tá? E tem que ser pessoas de confiança. A gente tem vários gerentes, né? E assim, quando você perde a confiança, acabou. Pode ser o melhor profissional do mundo. Perdeu a confiança, acabou. É, não tem como. Porque assim, eu falo que as pessoas, para continuar dentro da Brutal, ela tem que ter o perfil brutal de ser. E o que que é? Ser humilde, ser honesto, ser confiável. Não pode pisar em cima dos outros. Não pode tratar com falta de respeito. Hoje a gente se respeita muito. É muito sério o nosso relacionamento lá dentro. E assim, quando a pessoa começa a criar intrigas, eu falo assim, esse daí não vai para frente. Você já percebe que não tem a essência da cultura do E eu negócio. sempre falo, faz o seu, faz o seu, faz o seu. Né? Você tem que ter um foco no que você está fazendo. Não ficar falando dos outros. Né? E chegou num certo momento, é legal a gente falar sobre isso, que você viu a necessidade de se profissionalizar, né? Sair um pouquinho da questão mais caseira e Uhum. ir para uma perspectiva um pouco mais assim zelosa no aspecto profissional. Como é que foi essa transição, a busca por, de repente, linhas voltadas a isso? Então, como eu te disse, a Josi, quando ela entrou na Brutal em 2010, ela já veio com uma cabeça totalmente diferente, mais buscada nessa parte, mais voltada para essa parte. E ao mesmo tempo, eu também nunca parei de fazer treinamentos, curso, já fiz mastermind, já fiz Arita treinamentos, já fiz empreendedorismo, já fiz um monte. Isso daí dá assim uma base muito grande para a gente, a lidar com pessoas. Nossa, eu aprendi muito. E até hoje, né? Isso aí é uma cultura dentro da empresa. Hoje a gente tem consultoria tributária, tem consultoria de RH. Eu faço parte de uma rede de materiais de construção. Lá tem gestores que assim trazem para a gente estratégias de negócio, do mercado. Então, assim, você não consegue sozinho. Não. E uma coisa que me chamou a atenção quando você esteve num dos nossos treinamentos sobre liderança disruptiva é que você tem uma maneira ousada de pensar, né? Você busca o simples na atuação para facilitar, inclusive, a compreensão do time, a sua forma de comunicar, mas você cobra a ousadia, né? Essa Uhum. coisa de pensar fora da caixa. Sim, isso daí, isso daí. Eu sempre penso fora da caixa. Sempre. Eu falo que assim, às vezes eu recebo até umas mensagens, sabe, de Deus, assim, por que que você não faz isso? Sabe, é até engraçado. E mas tem que pensar fora da caixa. Eu cobro muitos gestores de ideias. A gente faz reuniões, né? Então eu falo assim, qual que é a ideia de vocês para melhorar tal coisa? Porque um grupo pensa e tem muito mais ideias, né? Exato. Então a gente é muito aberto a ideias. Às vezes uma consultoria que vem de fora e o cara, não, tem que fazer assim, não, vamos fazer. A gente avalia e assim, a empresa é sempre aberta a novos. Que nem agora a gente está numa terceira etapa de uma implantação de um sistema novo lá, nosso CD, que a gente vai ter um controle assim de 100% de locação por produto lá dentro. Hoje o centro de distribuição lá está com um barracão de 5.000 metros quadrados, está indo para 7. A gente está fazendo uma ampliação. E a gente colocou porta-pallet, a gente colocou muita coisa, né? E às vezes o cliente comprava um produto, a gente guardava e ele demorava, a gente não achava esse produto. Muito bem. Entendeu? E aí isso daí vai zerar. Eu acho que mais um mês e meio a gente está instalando isso daí, aí ele vai dar para você, ó, tal produto está em tal locação. Não, um controle preciso, é outra Preciso. coisa. Quer dizer, quando você me contou isso, né, sobre essa sua necessidade,
a gente entendeu realmente que vai mudar o negócio, porque Vai a mudar. implantação de um processo desse vai trazer segurança, agilidade, né? Sim, E a certeza do que de fato você tem no estoque para é, facilitar, né? sim. A compra, o processo de compra. Agora, Gustavo, uma característica interessante é essa humildade sua de buscar ajuda, né? Porque a gente não tem que ser bom em tudo, na realidade, Sim. nós temos que conhecer quem sabe, né? O Aham. especialista. Chama a nossa atenção porque você de fato é uma pessoa aberta a novos conhecimentos, novas oportunidades. Mas é legal, por ser interior, ajuda o pessoal a entender que consultoria, lógico que tem que se pagar, mas é um investimento inicial que logo faz girar o negócio, porque tem gente que se assusta com consultoria, né? Você já É. teve várias aí. Eu já tive várias, já tive umas que também não deu certo. Natural, Então, assim, você tem que saber a empresa que você está contratando também, pedir pedir referências. referências, né? É, cara, é assim, ó, eu acho que cada empresa, né, ela tem uma dorzinha ali. E aí, quando um consultor chega, ele faz um diagnóstico da sua empresa, né? Sim. Entendeu? E aí é onde que você tem que focar e fazer. Toda consultoria que eu fiz, ela sempre, tipo, gastei, sei lá, quantos mil reais. Ela me devolve muito rápido o dinheiro, porque você economiza, você ganha, né? Que nem essa parte tributária foi muito bom pra gente. A gente, nossa, infinitas possibilidades, eu penso. E assim, hoje a gente está com 28 anos de empresa, tem muitos projetos e tem muita coisa para fazer ainda. Sim. O pessoal lá já está até acostumado, os meus gerentes. O que nós vamos implementar agora? E agora? E agora? Porque hoje o que é o foco? É custo, né? Você tem que focar muito no seu custo, reduzir custo, porque margem não existe mais. Bem lembrado isso. A margem hoje no mercado ela é só para pessoas profissionais, tanto que assim, uma empresa não muito bem preparada, ela não consegue se manter, né? Uma coisa também que eu acredito muito, eu tenho um salário na empresa. Tá. Eu não vou lá e pego o dinheiro do caixa da empresa, porque isso daí você quebra uma empresa. Isso. Isso eu acho uma questão assim muito séria. Eu acho assim que é isso. A gente tem que ter um salário e trabalhar para a empresa. A empresa ela tem que ser Sustentável. autossustentável É. e Então, aí você falou uma coisa legal. Você cresceu, né? Hoje, de fato, é referência na nossa região, no seu ramo, mas continua se preocupando com os detalhes, né? muito. Aquela vírgula, né? O centavo do processo, né? E Sim. isso também foi uma coisa que fez toda a diferença para você estar onde está hoje, né? Fez e faz, porque assim, qual que é a base hoje da Brutal? Que a gente trabalha, porque que a gente tem o sucesso que todo mundo quer comprar com a gente. Porque às vezes o cliente até vai cotar em outro lugar, mas ele fala assim, não, eu quero comprar na Brutal. Por quê? Assim, a gente entrega muito atendimento. O foco hoje é o atendimento, é o relacionamento que eu vejo. É o relacionamento, o atendimento, o comprometimento e sempre falar a verdade. A verdade lá dentro é assim, não é só entre nós, funcionários, colaboradores, tudo. Com o cliente também. Eu nunca vou chegar para você e mentir uma data de entrega. Ó, eu te entrego, só que tal data. Não vou vender, pegar seu dinheiro e depois te enrolar. Porque muita gente faz isso. Eu nunca fiz isso. Eu eu tento às vezes trocar o produto, convencer e tal, não deu certo. Eu não faço assim uma coisa que eu não vou entregar. Se você procurar hoje nossas redes sociais, a gente tem muita, não tem reclamação. Quando tem algum saque, eu faço de tudo para resolver, sabe? Só quando não tem como. Então, assim, se você for olhar lá as nossas avaliações, eu levo isso muito a sério. Vou dar um exemplo para você. A gente faz a venda, tal. Aí vai acontecer a entrega. A gente tem um protocolo lá que eu falo assim que os nossos motoristas, ajudantes, a gente faz tudo. Eles vão lá colocar a cereja do bolo. Eles vão fazer a entrega. Então, quando sai a entrega, o motorista manda uma mensagem para o cliente. Ó, a gente está indo na sua casa entregar o produto. Em 27 minutos estamos aí. Beleza, se o cara estiver lá, se ele não tiver, a gente vai descarregar tudo alinhadinho, vai bater foto disso e vai mandar para o cliente.
Então, assim, isso é uma coisa também que zerou problema para mim. Tipo, de acontecer, você entregou faltando. Não, a gente tem tudo documentado. E isso vem muito feedback positivo. Nossa, eu nunca tive um negócio desse na minha entrega e tal. Então, assim, a gente está sempre focando nisso. E aí você lembra, então, a importância dos processos, né? Sim. A gente costuma falar bastante em consultoria que as pessoas acabam falhando por não definirem claramente o processo, e aí novas pessoas entram dentro, né, da empresa, faz o seu jeito, né, não usa a mesma qualidade que a empresa determina, e quem sofre às vezes é o cliente final, né? Então você é muito de processos também. Sim, também. Legal. E você comentou também sobre essa questão gerencial, de desenvolvimento de gente, né? E do atendimento. Eu sei também que você investe muito em treinamento para atendimento. Por quê? Nossa, isso é essencial. Ainda mais nos dias de hoje, tanto de materiais que a gente tem, a diversidade. É assim, se você chegar lá na minha loja para comprar um produto e o cara não souber te explicar, o que que vai acontecer? Vai quebrar a confiança. Exato, não compra. Então, assim, ele tem que estar preparado para passar a confiança, e quando ele passa a confiança, o cliente acredita e fecha o negócio. Então, ele tem que estar bem treinado. Eu acho que a gente tem hoje treinamento, no mínimo 1 a 2 vezes por semana, assim, dentro da loja, dos funcionários. No horário de trabalho, a gente vai fazendo um revezamento. E a gente tem já uma base, assim, de muitas aulas também, que a gente tem gravado, faz eles assistir. Legal, Então, legal. assim, é todo um processo, né? E o cuidado que você e a Josi têm em relação ao time? Fala um pouquinho para a gente do cuidado com as pessoas. A Josi é assim, isso daí é que eu te falei, né? A gente tem aquele cuidado que tem muito respeito ali, né? Muita Eu sei amizade. que o povo gosta de ficar com vocês. Gosta. Tem funcionário que fala assim, o Guto vai hoje. Nossa, então quero falar com ele, né? Então, tem funcionário que é até fã, né? De conversar, trocar ideia. Mas é uma base muito simples, né? Acredito que o respeito ali é tudo. Porque, assim, uma coisa que eu não consigo ser e nunca vou ser é pegar e chegar numa pessoa, já que você não tá fazendo nada, faz isso pra mim. Não é assim que você trata uma pessoa. Isso já aconteceu lá dentro. De você eleger algum gestor ali, ele já achar que ele, né, tô comandando, então. Mas Legal. não é assim, né? É, uma coisa que eu admiro na sua pessoa, você é um simples sofisticado, né? O que que é isso? Você tem uma comunicação de fácil compreensão, uma pessoa muito inteligente que, embora seja simples para que o outro possa compreender, você é ousado na maneira de se colocar de uma forma a fazer com que o outro acredite nas suas ideias, acredite que pode ir além, e por isso que o time é o que é hoje. Sim. Porque vende bem, está crescendo, está inovando, porque você é uma referência enquanto líder. E é fundamental a gente falar um pouquinho sobre isso, referência, né? Porque é importante desenvolver isso dentro do time, ser referência. Ajuda a gente nesse sentido. Então, a referência é importantíssima, né? Eu vou dar um exemplo para você em relação a fornecedor. Hoje a gente está assim com o reconhecimento lá em cima, porque todo mundo está falando da Brutal. Todo mundo quer vender para gente, porque sabe que é uma empresa séria, que tem uma referência ali no segmento e assim a gente tem muito orgulho disso e assim hoje a gente está com uma experiência que se um profissional, um arquiteto, ele vai na loja, ele sabe que ele vai ter ali bons produtos e um bom atendimento, uma referência. Porque hoje, você sai nos comércios por aí, o pessoal não tá nem aí para te atender, cara. É muito difícil. E eu sou muito exigente nessa parte, entendeu? Do atendimento. Eu falo que, assim, você tem que estar sempre com um sorriso no rosto, né? E tratar bem. Você vai por aí, você não é bem tratado, né? Então, assim, a referência nossa é essa: tratar bem o cliente, com um sorriso no rosto.
E eu acredito muito nisso. Ótimo. Eu vou até aproveitar e dar um recadinho para você que nos assiste da importância da referência. Você precisa achar a seguinte resposta: eu sou referência no quê para quem consome meu produto ou serviço? Quando eu busco essa resposta, eu consigo construir então a confiança por realmente ser congruente. O que eu falo, eu faço, o que eu prometo, eu cumpro, porque eu busco ser referência, me diferenciando do mercado, por realmente trazer confiança no que eu faço e no que eu falo. Então, isso eu percebo que você faz isso, parabéns. E, inclusive, outra referência, você tem feito todo o possível para inovar suas lojas, né? Essa renovação também de layout, renovação Nova de marca. nova marca. Então, parabéns, isso é maravilhoso. A gente fez um estudo de blend de marca, né? Pessoal de uma agência top, assim, que eu adorei o trabalho dele. E 1 ano e 3 meses. E ele tem um dossiê, assim, ele trabalhou muito, sabe? Então ele chegou a sair pela cidade, entrevistando as pessoas, já tinha ouvido falar da marca. E assim, o reconhecimento foi enorme na região. Hoje a gente está atendendo mensalmente 46 cidades, na média. Mas a gente tinha que fazer entrega até litoral ou lugares mais longe, né? Olha, que legal. Então, assim, o nosso nome já Muito bom. está bem espalhado assim na Legal. região. E quais são as projeções aqui para frente, como empreendedor? Então, hoje, assim, eu acredito que a gente está tão preparado, assim, com equipe, com centro de distribuição, com tudo, que a gente pensa, assim, em abrir mais lojas, sabe? Porque o mais difícil a gente já tem, que é o estoque, que é a mesma equipe de compras, o fiscal, o processo. Então, eu acredito que a gente vai abrir mais algumas lojas, sim, Muito bem. sabe? Para reduzir custo e é aquele sangue que corre na veia, né? Que você quer Inquieto. sempre fazer mais, né? Tá certo. Agora, Gustavo, olha só, olhando um pouquinho a sua trajetória, então, assim, foi uma trajetória desafiadora, muita energia no trabalho, não desistiu, lidou com os desafios, mas transformou eles em oportunidade, né? E hoje você tem um negócio estruturado. Então, assim, para a gente fechar, que conselho que você daria para quem está ralando com o seu próprio negócio, né, e precisa se inspirar a acreditar que ainda vai fluir? Cara, o primeiro passo, você tem que fazer uma coisa que você ama. Assim, você tem que gostar daquilo. Você tem que amar o que você está fazendo, porque aí, né, vai ser muito mais fácil daquilo dar certo. E assim, com muito comprometimento e persistência, porque nada é fácil, nada. Sempre vai ter, quando é fácil, você desconfia, porque alguma coisa vai dar tem de errado na história, né? Então assim, tem que ter muita persistência, não pode desistir jamais. Eu acho que esse é o principal. E é aquilo que eu sempre falo, a confiança, a honestidade, né? E muito network, eu acho que isso daí é o que vai embora. Show de bola, muito bom. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Muito bom te ouvir. Com certeza alguém vai notar, né, alguma sinergia sobre a tua história, Uhum. né? E por favor, como o pessoal pode acessar aí a Brutal? Fala aí pra gente. Hoje a Brutal tem o Instagram, né? Brutal Acabamentos. É só seguir a gente lá, que lá a gente publica muita coisa. Muito bem. E o café é gostoso lá, viu? Já tomei. É Bom, gostoso, né? pode ir lá tomar um cafezinho, né? Isso, pode ir lá tomar um cafezinho. Muito bem, ó. Então, se você gostou, né? Trouxemos o Gustavo aqui, é uma referência para muita gente. Compartilhe, ajude outras pessoas também a acreditarem, assim como ele, que é possível ser positivo e fazer valer, né? São grandes ideias, grandes desafios, mas que a gente sabe que de uma forma correta a gente pode continuar acreditando, né? Que a sua energia, a sua dedicação vai dar certo. E aproveite para se inscrever no canal, né? Dá lá sua curtida, aproveite para os novos episódios, que novas referências vão estar aqui com a gente para contar a sua história. Até a próxima.